Você que está na fase da adolescência, eu queria dizer para você que o programa Começando Bem o Seu Dia de hoje, o quadro Família em Sintonia, quer falar com o adolescente e com o jovem. Eu só quero dizer para você o seguinte, adolescente e jovem, esse não é o fim. Começa a aparecer espinha, começa a ver as mudanças hormonais, a voz começa a mudar, começa a ver mudança de voz, é muito engraçado, são fases, né? Os hormônios começam a ferver. O que está acontecendo comigo? Sabe o que está acontecendo com você? Uma mudança, uma metamorfose, vamos dizer assim, tá? E para você que é pai, por favor, pai e mãe, não entre em desespero. O seu filho não está se perdendo, não. Ele está sendo transformado. O que você pode fazer é não atrapalhar esse processo. O tema de hoje é esse, adolescência, o casulo da fé. Eu não vou falar crisálida, que é uma palavra muito difícil aí. Só pessoas como o Noel, do Recanto do Poeta, é que tem essa verve, essa capacidade de entender essas palavras, esses vernáculos mais complicados, mais rebuscados da nossa língua portuguesa. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, primeira parte, alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia-se o teu coração nos dias da tua juventude. Então, é assim, como ilustração, né? A verdadeira transformação do jovem não é um amadurecimento humano. A verdadeira transformação do jovem tem que ser um milagre de se tornar uma nova criatura. Essa é a maior transformação pela qual um adolescente e um jovem precisa passar, como diz lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, assim, pais, você mesmo que é adolescente e jovem, entenda que esse momento, muitas vezes, é um momento de introspecção, né? De isolamento para muitos adolescentes e jovens, de desconstrução, semelhante ao casulo da lagarta que vai virar uma borboleta, né? Uma mariposa. Então, nesse lugar secreto, eu creio que todo adolescente, todo jovem precisa passar por esse lugar secreto, onde Deus está dissolvendo algumas estruturas e formando outras, mais maduras, prontas e aptas a alçar voos maiores na sua própria vida. Eu creio que Deus está ali trabalhando com as próprias mãos, nesse casulo da fé, nesse forno da aprovação, para que você possa voar alto e cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então não estranhe o que você está passando. Isso é um processo de Deus. Tem alguns ensinos práticos aqui, pelo menos 2, tá? Talvez seja um recado agora para o pai e para a mãe. Por favor, pai e mãe, me ouça aqui, por favor. Preste atenção. Não confunda quando o seu filho questiona algumas coisas com rebeldia. Não confunda questionamento com rebeldia. Questionar faz parte do amadurecimento da fé. Eu até diria que questionamento ou os questionamentos são atos saudáveis e sadios que fazem parte do processo de amadurecimento do seu filho. O próprio livro de Salmos está cheio de perguntas honestas a Deus, como por exemplo o Salmo 13, aqueles 2 primeiros versículos do Salmo 13. Vá lá e dê uma olhada, né? Por que eu devo crer? Por que eu tenho que acreditar no que o Senhor acredita? Né? Muitos adolescentes fazem essa pergunta. Essa é a melhor hora para você apresentar, quem sabe, mais uma vez, as suas convicções. Porque a Bíblia diz que você deve estar preparado para responder a qualquer um acerca da razão da sua fé. Inclusive, para um filho adolescente, para um filho jovem. Filho ou filha, tá? Digo genericamente falando. Então, quando ele pergunta isso, ele não está rejeitando a fé. Ele está procurando construir uma fé pessoal e não aquela que é emprestada pelos pais na época da infância. Isso é saudável. Não acho que isso é o fim do mundo. Aliás, prepare-se para esse momento. Se você, pai e mãe, não se prepara na palavra e pelo Espírito, na hora que vier esse tempo, você não vai saber falar
algo consistente. Uma outra coisa que é um conselho também para um pai e uma mãe: mantenha um relacionamento acima das regras. Se você só vive de regras para tentar se manter numa ambiência de segurança, isso não vai criar saúde emocional e espiritual para o seu filho e para a sua filha. Porque quando um adolescente está passando por fases difíceis e costuma se afastar, um pai e uma mãe erram muito quando a gente cria regras. Eu erro muito quando eu cedo à tentação e aperto as regras. É geralmente assim que se faz. Para manter segurança, vou proibir disso, proibir daquilo, não vou deixar aquilo outro. Não. A melhor estrutura, a melhor a estratégia e caminho é conversar. É estar preparado na palavra, pelo Espírito, para você conversar seriamente, transparentemente, educadamente, instrucionalmente com seu filho e com a sua filha. O próprio Jesus, ele mantinha a proximidade com os discípulos, mesmo quando eles erravam. Pedro errou com Jesus, negou Jesus 3 vezes. O que foi que Jesus fez? Jogou Pedro fora? Não. Ele aproximou-se de Pedro e levou Pedro a ser curado pela reafirmação da sua dependência e do reconhecimento de quem Jesus era. Apresente Jesus para o seu filho nessas fases, nesses momentos de insegurança pelas quais ele pode estar passando agora ou ele vai passar com certeza. E sabe, no final da história, o que Jesus fez com Pedro lá em João capítulo 21 foi restaurá-lo à condição e ao entendimento de que Jesus o amava acima de todas as coisas, de que ele não estava jogando fora, de que ele não estava reprovando, pelo contrário, ele estava reconstruindo a sua caminhada com Pedro agora de forma mais madura e consistente. Que é isso que eu desejo que você faça e é isso que eu desejo que você viva com o seu filho, tá bom? Então, se você tem um adolescente, um jovem na sua casa ainda, faz uma coisa. Convide ele para um momento a sós, lanche com ele, faça uma caminhada, sem cobrança, só a presença. Ouça mais e fale menos. Ouça o coração do seu filho. Existe um pensador chamado Henri Nouwen, que diz o seguinte: a tarefa dos pais não é moldar os filhos à sua imagem, mas ajudá-los a descobrir a imagem de Deus neles. Faça isso. Deixe que Deus, o Espírito Santo e não você, moldem o coração do seu filho. É o meu coração, é a minha vontade, é a minha oração, é o meu desejo por você nesse quadro Família em Sintonia. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente volta para finalizar essa devocional maravilhosa que fala sobre a adolescência ou a juventude, o casulo da fé. Daqui a pouquinho, alguns segundos, estou de volta. Então, começando bem, o seu dia está terminando agora, eu poderia te dar uma palavra final e a palavra final que eu daria para você é: ore. Prepare-se pela palavra, pela oração e pelos jejuns. E se você não se preparou, humilhe-se na presença de Deus, mas não perca o coração do seu filho e nem da sua filha. E para você, jovem e adolescente, eu diria para você o seguinte: você está num tempo de maturação, de amadurecimento.
Deixe esses processos serem consolidados dentro de você, indo também você com a sua responsabilidade pessoal para a presença de Deus. Descubra pessoalmente quem é Jesus, não apenas o Jesus dos seus pais, mas o Jesus que é o seu amigo, o seu Senhor e o seu Salvador. Deus te abençoe. Nós voltamos amanhã, quinta-feira, com Começando Bem o Seu Dia, para abençoar você. Peço a você que não esqueça de compartilhar, de comentar essa mensagem, de dar essa palavra para outras pessoas, pais, mães, até você, adolescente e jovem, que possa estar passando por uma fase, por um momento. Até amanhã, Deus abençoe o seu coração.